Deus nos abençoe. Vamos ler a palavra de Deus. O texto é de 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Estaremos lendo o versículo de 10 em diante, até o versículo de número 22. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Estarei lendo, irmãos, na versão da Bíblia King James, tá bom? Mas a mesma Bíblia, é claro. Quem está com ela no celular aí pode, inclusive, migrar aí para King James, né? Quem usa aí a Bíblia JFA, com certeza conseguirá acessar aí a Bíblia King James. Mas nós vamos ler, a palavra é a mesma, e eu quero ler com os irmãos esse texto. É uma oração de Davi, antes da sua morte, e quero ler com os irmãos. Todos acharam aí na Bíblia? Diz assim a palavra do Senhor: Então, na presença de toda a comunidade, Davi bendisse a Yahvé, declarando: Ó Senhor, Deus de nossos pais, Israel, bendito és tu de eternidade em eternidade. Ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra te pertence. Ó Senhor, o reino é teu, e tu governas soberano sobre tudo e todos. A riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, em tuas mãos residem toda a força e o poder, na tua destra a dignidade, consolo e encorajamento que todo ser humano carece. Agora, portanto, nosso Deus, rendemos-te graças e louvamos o teu nome, glorioso nome, Yahvé, ó Senhor. Entretanto, quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente e com tanta alegria como estamos fazendo? Ora, tudo vem de ti, e nós tão somente entregamos a ti do que é teu. Diante da tua presença somos estrangeiros e forasteiros, como nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança alguma. Ó Yahvé, nosso Deus, toda essa riqueza que doamos a fim de construirmos uma casa em honra ao teu santo nome, vem das tuas próprias mãos, e todo esse tesouro pertence a ti. Deus meu, eu sei muito bem o quanto tu mergulhas em nossos corações, sonda-os, e que te agradas da justiça e da integridade. Na sinceridade da minha alma, ofereci voluntariamente todas estas riquezas. E agora vi com imensa satisfação que o teu povo, que se encontra aqui, igualmente ofereceu dos seus bens com generosidade e alegria. Ó Yahvé, Senhor Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva por toda a eternidade no coração do teu povo esta generosidade e estes pensamentos justos, e encaminha o coração deles para ti. Dá, meu filho Salomão, um coração sincero e honesto, a fim de obedecer aos teus mandamentos, aos teus decretos, aos teus princípios, para que possa edificar este templo, para o qual reuni todos os recursos necessários. Então Davi declarou a toda a comunidade: Bendizei, pois, a Yahvé, o Senhor vosso Deus. E toda a assembleia bendisse a Yahvé, Deus de seus antepassados, e ajoelharam-se em sinal de plena adoração e dedicação ao Senhor Deus e perante o Rei. Amém. Que o Senhor aplique, meu irmão e minha irmã, esta palavra ao meu e ao seu coração nesta noite. Meus irmãos e irmãs, essa história talvez seja uma história conhecida de cada um de vocês, a história de Davi. Davi, ele foi um rei que a Bíblia garante que foi segundo o coração de Deus, isto é, um homem que andou na presença de Deus, um homem que foi escolhido por Deus para uma obra específica na sua presença. E Davi foi um homem que fez aquilo que agradava a Deus, ainda que fosse, como eu e você, pecador. Davi em alguns momentos se irou, Davi em alguns momentos pecou e cometeu pecados que as consequências foram dolorosas para ele, para o povo.
Mas o fato, meus irmãos e irmãs, é que tinha algo especial no coração de Davi, que era a certeza de que o Deus que ele servia era um Deus perdoador. Era um Deus que se importava com ele e com o povo, e que então este Deus tinha a todo momento misericórdia para com ele. Mas também Davi entendia que isso não lhe dava o direito de sair pecando indiscriminadamente, como se Deus não fosse cobrar alguma coisa. O fato, meus irmãos e irmãs, é que a história nos mostra que Davi, ele teve sim os seus erros, ele cometeu pecados que aos nossos olhos poderíamos até dizer assim: olha, isso não tem jeito, isso não tem perdão, porque nós julgamos com os nossos olhos humanos e nós então não vemos o coração. Deus vê o coração, e Deus entendia o coração arrependido, o coração sincero de Davi, e que apesar disso tudo, era pecador, assim como nós. Mas Davi viveu então toda a sua vida na presença do Senhor, fez o que agradava ao Senhor, mas agora Davi, por conta de também alguns erros que havia cometido, Deus então não dá a ele, o privilégio de poder então edificar a casa do Senhor, mas deixou esta incumbência para o seu filho. Mas agora Davi, nos seus momentos finais, quando ele vai passar o bastão, passar o reino aí para o seu filho, ele faz esta oração ao Senhor. Meus irmãos e irmãs, eu quero observar com você, olha, diante do Senhor. Esse é o nosso tema para hoje, para pensarmos juntos, diante do Senhor. Observe que Davi andou diante do Senhor. Observe que Salomão, seu filho, andou diante do Senhor, ainda que pecadores, como já dissemos. Mas o que eu quero observar com os irmãos é que Davi, ele teve sim momentos em que ele devotou toda a sua vida, a sua casa, o reino que Deus dera para ele, para o Senhor. Davi não tinha por seu ou por sua nenhuma das coisas que possuía, pelo contrário, Davi rendia graças a Deus por tudo que Deus estava dando e já havia concedido a ele. Mas irmãos e irmãs, nos tempos que nós estamos vivendo, será que é fácil andar diante do Senhor? Será que tem sido fácil nesse tempo de pandemia, por exemplo, de tantas perdas, de tantas tristezas? Será que tem sido fácil andar diante do Senhor? Será que tem sido fácil para nós, quando o desemprego bate a porta, andar com o Senhor? Será que é fácil para nós, quando a enfermidade bate a porta, andar com o Senhor? Precisamos pensar, será que temos andado com o Senhor? Porque, irmãos e irmãs, diante do Senhor, nós precisamos de algumas atitudes que possam vir a agradar ao Senhor. Você se lembra de Moisés? Moisés, quando ele estava para chegar-se perto de onde Deus estava, Deus pediu para ele tirar as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que ele estava para adentrar era um lugar santo. Hoje não há mais um lugar santo, um lugar geograficamente falando, um lugar específico, onde você possa falar, olha, tira a sandália dos pés, porque agora esse altar aqui é santo. Mas agora, aonde você anda, aonde você está, Deus está, porque o Senhor habita dentro de nós. E hoje, o tirar estas sandálias implica para nós em tirarmos tudo aquilo que pode nos afastar de Deus, em tirar a sujeira da nossa vida. Muitas vezes nós ficamos jogando a sujeira para debaixo do tapete, nós tardamos em confessar ao Senhor os nossos pecados, os nossos erros, e queremos achar, tolamente, de que o Senhor não está vendo, e de que podemos esconder algo do Senhor. Irmãos e irmãs, é impossível, e você sabe disso, esconder algo do Senhor. Mas diante do Senhor, nós precisamos ter algumas atitudes que venham ser condizentes com a santidade de Deus. Atitudes que possam ser condizentes com o Deus Santo dos Santos que nós servimos.
Observe, irmãos, que no texto lido, Davi ele vai louvar a Deus por tudo aquilo que Deus havia feito, mas a primeira coisa que ele faz é louvar a Deus pelo que ele era. Ele começa adorando a Deus pelo que ele é, e ele começa a enumerar tudo aquilo que ele tinha no seu coração, de que ele sentia em relação a Deus. Irmãos, diante do Senhor, nós precisamos sim reconhecer, e é o que Davi faz em primeiro lugar aqui, reconhecer a soberania de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós achamos que somos alguém, que podemos, talvez pela condição social ou econômica, talvez não é porque nasci numa família, a minha família tem influência, assim, mas de nada adianta isso diante do Senhor. E esta pandemia veio para mostrar isso para muita gente, veio para nivelar as pessoas de uma maneira total, onde não rico e nem pobres, as pessoas foram acometidas da Covid, e muitas morreram, não importando a sua condição social ou financeira, se era de família importante na sociedade ou não. Mas o fato, meus irmãos e irmãs, é que Davi, diante do Senhor, ele começa a reconhecer então a grandeza e a soberania de Deus. Olha só como ele diz: Davi louvou ao Senhor perante toda a congregação, e ele então começou a dizer: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade, teu é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade. E Davi começou a enumerar tudo aquilo que Deus era para ele no seu coração. Irmãos, não faltam adjetivos para nós qualificarmos o nosso Deus. Por mais que você seja bom da língua portuguesa, vai faltar adjetivos para que você possa qualificar o Senhor. Por isso é tão importante diante do Senhor você reconhecer então a sua soberania e de fato adorar ao Senhor pelo que Ele é e louvar a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida, na vida da sua família, na sua igreja. Quantas coisas Deus tem feito por nós, e por isso nós estamos como? Alegres. O Senhor tem feito grandes coisas, mas às vezes a gente acaba achando que mas eu não estou tão alegre não, pastor, estou meio triste, porque a gente tem em mente que a alegria que a Bíblia fala é a ausência de tristeza, ou é a ausência de problema, mas não é. A alegria que a Bíblia menciona é aquela alegria que é produzida pelo Espírito Santo dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, e esta alegria é exteriorizada em forma de atitudes nossas. Mas o Senhor, Ele de fato quer ser reconhecido pelo que Ele é na sua vida. Quantas vezes você já fez uma oração desta? Mas perceba, irmãos, que esta oração foi feita em público, sabe, em público, diante de toda a congregação. O reconhecimento público do rei, olha só, olha como é importante nós reconhecermos a grandeza do Senhor. O rei, aquele homem que na hierarquia daquela cidade era o maioral, mas ele diante da congregação, diante de todo o povo, ele reconhece que tem alguém maior que ele. Ele reconhece que ele diante do maioral não é nada. Ele reconhece que do Senhor é tudo, que tudo pertence ao Senhor. Meu irmão e minha irmã, diante do Senhor, nós precisamos reconhecer a sua soberania, a sua santidade, reconhecer o governo dele sobre a nossa vida, reconhecer que nós dependemos tão somente da graça de Deus para viver. Mas observe que ele começa então agora a dizer que além de reconhecer que Deus era soberano, ele reconheceu também que tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, os bens que ele tinha, os bens que ele também pôde pegar daqueles despojos das batalhas que Deus o fizera vencer, tudo aquilo não tinha nada dele. Quantas vezes você já orou ao Senhor falando assim: Senhor, esse filho não é meu, Senhor, é teu. Senhor, quantas vezes você já orou assim: Senhor, esta filha, Senhor, este marido, essa esposa, não é meu, é tua, ou é teu. Senhor, esta casa é tua. Senhor, esse carro é teu.
Eu vejo muitas pessoas colocando adesivos no carro, né? Propriedade de Jesus, pertence a Jesus, foi Jesus quem deu. Mas na hora que você fala assim, dá para levar um irmão que está passando mal ali, e está sem combustível. Ainda mais agora, o combustível a 7 e pouco, né? Sabe? Mas não é propriedade de Jesus? Muitas vezes nós precisamos pensar, será que de fato diante do Senhor nós temos reconhecido que tudo de bom que há e que nós temos pertence ao Senhor? Observe, riqueza, versículo 12, e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e o tudo dá força. Meus irmãos e irmãs, Davi, ele começa agora então a reconhecer que os bens que ele tinha não valiam nada se ele não tivesse o mais importante, que é a presença de Deus na sua vida. Diante do Senhor, nós precisamos reconhecer que bens e riquezas não são nada. O Senhor Jesus fala sobre isso, né? Lá nos evangelhos vai dizer que eu tenho que ajuntar tesouro aonde? No céu. Por quê? Porque lá não tem ladrão para roubar, lá não dá ferrugem, lá não mofa nada, lá vai ficar conservado. Mas quantas vezes, irmãos e irmãs, nós achamos que estamos a salvo porque temos uma casa com alarme, achamos que estamos protegidos porque temos realmente condição de morar num condomínio onde há segurança. Irmãos, a nossa segurança está no Senhor. E esse reconhecimento precisa estar, porque diante do Senhor, nós estamos desnudados. Diante do Senhor, nós estamos simplesmente ao lado avesso, porque Deus nos conhece por dentro e por fora. Não dá para nós escondermos nada do nosso Deus. Então esse reconhecimento da grandeza de Deus e de que tudo que o Senhor nos permitiu possuir pertence ao Senhor, isso nos faz sermos gratos ao Senhor. Então, diante do Senhor, a gratidão precisa fazer parte do nosso coração. A coisa pior que tem é a ingratidão, não é verdade? Eu não sei vocês, mas eu não gosto de pessoas ingratas, lidar com pessoas ingratas. Você não ajuda ninguém pensando em receber algo em troca, é verdade, não é verdade? Você ajuda as pessoas com o coração aberto, mas quando você faz algo por alguém e alguém pelo menos não coloca um joinha assim, no WhatsApp para você, dá vontade de não fazer mais, não é verdade? Nós somos humanos. Poxa vida, lá ajudei aquele cidadão, nada, nem um muito obrigado, nem um joinha, sabe? Precisamos pensar nisso, gratidão. Agora, com o nosso Deus, não basta colocar um joinha, porque Deus não tem WhatsApp, sabe? Com Deus tem que dobrar os joelhos e reconhecer publicamente que de fato tudo que você tem vem do Senhor, porque Ele é o seu dono. Deus é o nosso dono. Pedro vai dizer isso, não é? Que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Olha só, propriedade exclusiva de Deus. Deus é o seu dono, meu irmão, minha irmã. Deus é o seu dono. E esse reconhecimento é tudo na presença de Deus. Gratidão. Diante do Senhor, gratidão. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto, versículo 14, diz assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Agora, não tem a ver mais com Deus, mas o reconhecimento da pequenez, é se humilhar diante do Senhor. Diante do Senhor, precisamos sim nos humilharmos, reconhecendo que nós não somos nada, somos totalmente dependentes do Senhor. Meus irmãos, a Bíblia nos diz que aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. O Senhor faz assim. O Senhor deseja um coração que sabe reconhecer que de fato diante da soberania de Deus nós não somos nada, somos como um pingo que cai de um balde, disse o profeta. Você pode imaginar o tamanho nosso? Agora você consegue imaginar o tamanho do seu Deus? Isaías vai falar o tamanho de Deus. Já viu lá o profeta Isaías falando o tamanho de Deus? Deus mediu os céus a palmos.
É claro que é uma linguagem figurada, não é? Evidente. Mas imagina o tamanho da mão de Deus. Você consegue medir esse templo aqui a palmo? Se você fosse falar, olha, mede por favor esse templo aqui, ó, a palmos. Na metade você ia errar a conta e ia voltar de novo e não ia conseguir. Mas nessa linguagem figurada de Isaías, a gente vai observar que o Senhor é tão grande que Ele mediu os céus a palmos, é tão grande que na concha da mão dEle cabe toda a água do oceano. Olha só, quantos litros de água cabe na sua mão? Olha a grandeza do seu Deus, um Deus que sabe quantos grãos de areia há numa praia, um Deus que sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Esse é o nosso Deus. Sabe, muitas vezes nós estamos dando muita ênfase aos problemas, ao invés de fato colocarmos as mãos do Senhor, reconhecendo que nós somos incapazes, que nós não podemos, e quando nós reconhecemos isso diante de Deus, Deus entra com a sua provisão, seja na cura, seja no sustento, seja na abertura de porta de emprego, seja no relacionamento, Deus vai entrando e mudando a nossa história. Mas quando nós reconhecemos, Senhor, precisamos de Ti. Senhor, eu não posso nada. Há uma canção, né, que fala isso, né? Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder. Sabe, é preciso entender isso e reconhecer isso publicamente. E Davi faz isso, porque quem sou eu? Você imagina, você ouvir isso do seu rei, o povo ouvindo do rei, Senhor, eu não sou nada. Esse povo aqui, ó, não é nada. É Deus recebendo a glória, a honra, a majestade. E é o homem reconhecendo o seu lugar, reconhecendo que de fato somos totalmente dependentes do Senhor. Versículo 16: Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa, ao teu santo nome, vem da tua mão. E aí no 17 ele diz: bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Meus irmãos e irmãs, diante do Senhor, nós precisamos observar que o Senhor se agrada de sinceridade. Será que você tem sido sincero diante de Deus? Será que quando você ora ao Senhor, você tem tido sinceridade no seu coração? Será que você fala aquilo que o seu coração realmente está cheio? Porque a Bíblia diz isso, né? Que a boca fala do que está cheio o coração. Do que o seu coração está cheio. Isto é, o que você tem falado diante do Senhor. Diante do Senhor, você saiba isto: Deus se agrada de sinceridade. O Senhor se agrada. O Senhor não se agrada de corações que tentam enganá-lo. Na Bíblia temos vários exemplos de pessoas que tentaram enganar o Senhor, e o fim deles não foi nada agradável, porque o Senhor quer de nós a sinceridade do nosso coração, esse reconhecimento de que de fato diante de Deus, nós não temos como esconder coisa alguma. Sabe, quando oramos ao Senhor, precisamos rasgar o nosso coração de verdade, e colocar: Senhor, olha, eu dependo do Senhor, ó Deus, eu estou passando por essa luta, por essa angústia, e falar para Deus aquilo que você está sentindo. Meus irmãos, a Bíblia diz que pedis e não recebeis, porque pedis mal. Muitas vezes nós oramos ao Senhor, mas não somos totalmente sinceros com Deus, simplesmente não deixamos aquelas coisas lá no oculto do nosso coração, não queremos expor tudo. Nós precisamos expor toda a nossa vida ao Senhor, colocar tudo isso para fora, falar: Deus, eu estou aqui, eu estou passando por essa angústia, Senhor, Tu conheces o meu coração, Deus, eu não estou com vontade de fazer nada para o Senhor mais. Muitas vezes estamos assim, né? Mas seja sincero para o Senhor. De nada adianta você dizer assim: Senhor, eu vou fazer, e não fazer. Existe uma parábola de Jesus com relação a isso, né? Daqueles dois filhos que o pai, que o Senhor mandou: olha, faz isso assim, assim. Um disse: não vou fazer de jeito nenhum. E o outro disse: olha, vou fazer. O que disse que ia fazer, não fez. Mas aquele que disse não, 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 quando o pai se afastou, ele caiu em si, falou: não custa nada, vou fazer. E fez. Meus irmãos e irmãs,
Deus quer se agradar da nossa vida. Agrada-te do Senhor. Deus quer se agradar da nossa vida. Será que a sua vida tem agradado a Deus? Será que o que você faz, as músicas que você ouve, os lugares que você frequenta, aquilo onde os seus pés te levam, né? Aquilo que suas mãos tocam, será que essas coisas têm agradado ao Senhor? Porque a nossa vida precisa agradar ao Senhor. Observe, meus irmãos e irmãs, que Davi, aqui no final do texto, nos mostra que eles louvaram ao Senhor. Observe o versículo 20. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram diante do rei. Meus irmãos e irmãs, nesse momento pensar diante do Senhor, precisamos estar com os nossos corações também ajoelhados. Por que você está falando corações, pastor? Não posso colocar o meu joelho no chão? Nem todo mundo pode mais, né? As idades vão passando, o tempo chega para todo mundo, né? Vai ajoelhar agora, pastor, não dá não, a coisa está meio feia. Mas sabe, Deus conhece o nosso coração, e aí sabe como você está se sentindo, isto é, Senhor, eu estou realmente te adorando, Senhor. E ainda que o meu corpo não esteja ajoelhado, mas, ó Deus, o meu coração está prostrado diante do Senhor. É isso que o povo de Israel fez. Prostrou-se diante do Senhor. Diante do Senhor, meu irmão, minha irmã, nós não podemos permanecer de pé como joio, não. Pelo contrário, diante do Senhor precisamos ser trigo, sabe? Trigo. Porque quando vem o vento, o trigo todo deita na campina. Mas quando o vento passa, isto é, quando a luta passa, quando o problema passa, a gente fica de pé de novo. Por quê? Porque nós estamos com a nossa raiz no Senhor. Onde está firmada a sua raiz? Onde está firmado o seu coração? Um coração bem firmado, diz a Bíblia, não vacila. Então, meu irmão, minha irmã, diante do Senhor, sabe, tenha um coração sempre pronto a entender a soberania de Deus. Um coração sempre pronto a reconhecer que tudo pertence a Deus. Um coração sempre pronto a reconhecer a sua pequenez diante de Deus. Um coração sempre pronto a entender que o Senhor quer de nós um coração sincero, a entender que diante do Senhor precisamos estar sempre em adoração. Não há mais um lugar específico para adoração. Lembre-se disso. Jesus falou isso para a mulher samaritana. Não há mais um lugar específico para adorar. Mas agora, aonde você está, Deus está. E a pergunta que você precisa fazer para você mesmo é: será que onde eu estou, Deus pode estar? Será que o que eu estou fazendo, Deus aprovaria? Porque, meu irmão, minha irmã, Deus quer sim se agradar de cada um de nós. E quando nós agradarmos o Senhor, a Bíblia diz: Ele satisfará o desejo do nosso coração. Então agrada-te do Senhor, agrade o seu Deus, com a sua vida, com a sua palavra, com o seu coração, com a atitude de adoração, com a atitude de humilhação diante dEle, que é o reconhecimento da sua santidade. E você vai ver que grandes coisas o Senhor fará por cada um de nós, porque o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. Então, meu amado irmão e irmã, que nesta noite você possa colocar então a sua vida, o seu coração diante do Senhor. É o que eu quero fazer nesse momento, orando junto com os irmãos. Quero buscar o Senhor com vocês, colocar então as nossas vidas diante do altar do Senhor. Ah, mas pastor, minha vida já está diante do altar. Tudo bem, glória a Deus por isso. Então vamos orar juntos, vamos entregar, vamos reconhecer diante do Senhor que nós não somos nada, que somos totalmente carentes e dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. Feche os teus olhos por alguns instantes, vamos conversar com o Pai. Senhor, não somos nada, Pai, e diante do Senhor, Deus querido, eu quero reconhecer, Pai, os nossos pecados. Pecamos por pensamentos, pecamos por palavras, pecamos por ações e até por omissão. Mas, Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós.
Em nome de Jesus, Pai querido, abençoa o teu povo que em ti confia. Pai, não permita, ó Deus, que o teu povo, ó Deus, venha sofrer, ó Pai querido, mas que, ó Deus, possamos ser, sim, abençoados pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, que de fato, nesta noite, possamos, ó Deus, ter um coração diante do Senhor sincero, um coração que reconhece, ó Deus, que nós não somos nada sem o Senhor, um coração que reconhece, ó Pai, que nós somos totalmente dependentes do Senhor, um coração que reconhece, ó Deus, que tudo que nós temos vem de Ti, e que dependemos sim, ó Deus, ser sinceros, obedientes, fiéis. Nos ajuda, Deus, a ser fiéis ao Senhor. Pai, quantas vezes nós não conseguimos nem orar como convém. Pai, nos ensina a orar, Senhor, nos ensina a clamar, nos ensina a fazer a Tua vontade, nos ensina, Pai, a andar na Tua presença e sermos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nesta noite se digne, ó Deus, a cuidar da nossa vida, a cuidar das nossas famílias, a cuidar da nossa casa, das nossas finanças, a cuidar, ó Deus, dos nossos cônjuges, a cuidar dos filhos, a cuidar dos irmãos, dos pais, dos amigos. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Reconhecemos a Tua santidade, a Tua soberania, o Teu poder. A Tua palavra diz que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, pois quando estamos fracos, aí que somos fortes. Nos fortalece, ó Deus, com a Tua graça, nos fortalece com o Teu grande amor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, soberano e bendito Pai, as consolações, a comunhão e a unção do Espírito Santo do Senhor, repousem, irmãos e irmãs, sobre cada um de vós, e convosco estejam, não somente hoje, mas por todo sempre e sempre. Amém e amém. 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 Deus abençoe a sua vida.